Isso explica a existência de Deus. Você já se perguntou, por que existe algo e não simplesmente nada? Não é uma pergunta comum. É aquela pergunta que aparece quando você está sozinho, olhando para o céu ou deitado à noite sem pensar em nada. Até que pensamentos inevitáveis invadem sua mente. O que faz com que algo exista em vez de nada? Hoje, nós vamos explorar isso profundamente, com base em dados reais, observações científicas e raciocínio lógico que ultrapassa o simples debate. Vamos olhar para a estrutura do cosmos, o mistério da consciência e entender por que muitos cientistas e pensadores afirmam que a explicação mais profunda possível aponta para algo maior que nós mesmos. E se o universo, tal como conhecemos, tivesse vindo à existência por acaso puramente aleatório, que probabilidade, cientificamente falando, haveria de vida, pensamento e sentido? Antes de irmos mais fundo, se você está curioso para entender os mistérios mais fundamentais da realidade, se inscreve agora no canal Núcleo do Pensamento, porque o que você está prestes a ouvir é diferente de tudo que você já viu por aí. O universo, um ajuste tão preciso que beira o inacreditável observações científicas, mostram que as leis físicas do universo parecem estar incrivelmente ajustadas para permitir a existência de estrelas, planetas, átomos complexos, vida. Se valores fundamentais fossem alterados por frações ínfimas, 1/trilionésimo do trilionésimo, então partículas nunca teriam se formado direito, átomos seriam instáveis e água, como a conhecemos, poderia nunca ter existido. É como se o universo fosse dialado com precisão extrema. Imagine uma máquina onde cada engrenagem precisa estar no lugar exato para funcionar. Mas quando olhamos para o universo, são dezenas de parâmetros ajustados com precisão tão extrema que as chances de isso acontecer por mero acaso são tão pequenas que desafiam a compreensão. O universo funciona. A vida surgiu. E nós estamos aqui para perguntar sobre isso. Mas então, isso prova alguma coisa? Antes que você pense que ciência está aqui para dizer Deus existe, é importante entender que a ciência fala apenas sobre o que pode ser observado, medido ou inferido com base em efeitos no mundo natural. Mesmo assim, sabemos que o universo teve um começo, ou seja, não pode ser explicado literalmente por uma sequência infinita de eventos sem causas anteriores. As constantes físicas parecem extraordinariamente ajustadas para permitir a vida. Não temos uma explicação definitiva para por que essas leis são como são, além da própria existência delas. Esses fatos nos colocam diante de 3 possibilidades. Tudo surgiu por acaso absoluto. Mas se fosse assim, as chances de vida se formar neste exato conjunto de condições seriam quase zero. As leis e o universo são necessários, inevitáveis, uma espécie de desígnio inevitável, o que transformaria o universo em algo que precisava existir exatamente assim. Há uma causa ou razão para o universo existir que está além do próprio universo. Algo que explica por que existe algo em vez de nada. Quando você olha os dados sem preconceito, sem assumir nem negar nada, você se depara com uma conclusão que muitos evitam. A explicação mais simples e racional do porquê isso tudo está aqui aponta para algo além do universo. Algo que não é uma teoria científica, mas pode ser lógica pura. Pense assim. Tudo que vemos no universo tem causa dentro do próprio universo, exceto o próprio universo. Qualquer coisa que tenha início precisa ter uma causa que não está contida dentro daquilo que começou. Então surge a pergunta inevitável: se tudo que começa precisa de causa, o que causou o universo? E aqui está o ponto onde muitos caminhos convergem. Para explicar a existência do universo, você precisa de uma causa que não esteja dentro do universo. Algo que não nasce nem morre, não está limitado pelo tempo. É a razão pela qual o tempo, espaço
e energia existem. Está além da própria natureza. E isso, cientificamente falando, não é uma hipótese arbitrária. É uma necessidade lógica quando se investiga a origem de tudo que existe. O mistério da consciência. Agora vamos para um nível ainda mais profundo. Nós não estamos apenas aqui como organismos. Nós pensamos, sentimos, refletimos sobre nossas vidas, fazemos planos, nos lembramos do passado, imaginamos o futuro. A consciência não é apenas um conjunto de reações químicas. Ela experimenta a realidade subjetivamente. A ciência ainda não tem explicação completa de como a matéria física dá origem à experiência subjetiva. Isso é conhecido como o problema duro da consciência. A própria existência da consciência é um mistério que desafia explicações puramente físicas. Observações mostram que o cosmos não caminha para mais ordem, mas para mais entropia. Tudo tende ao desgaste, à dispersão. Mesmo assim, em algum momento no passado, houve uma explosão de ordem, informação e energia concentrada. Isso desafia a ideia de que tudo sempre foi caos. A pergunta permanece silenciosa, mas firme. De onde veio essa ordem inicial? Quando você observa a história humana, percebe que as maiores transformações não vieram apenas da tecnologia, mas de ideias. Ideias invisíveis mudaram o mundo. Liberdade, dignidade, responsabilidade, valor da vida. Ideias não têm massa, não ocupam espaço, mas moldam realidades inteiras. Isso nos leva a uma conclusão incômoda para uma visão puramente materialista. O invisível governa o visível. Existe também a questão da moralidade. Em praticamente todas as culturas, independentemente do tempo ou lugar, certos valores se repetem. A noção de certo e errado, de justiça e injustiça, de bem e mal. Mesmo quando sociedades tentam relativizar tudo, algo dentro do ser humano resiste. Uma bússola interna que aponta para princípios que parecem maiores do que convenções sociais. Se tudo fosse apenas produto do acaso e da sobrevivência, não haveria razão objetiva para sacrificar-se pelo outro, para defender o fraco, para agir com integridade quando ninguém está olhando. Ainda assim, essas atitudes surgem, atravessam séculos e são admiradas até hoje. O que isso diz sobre a origem desses valores? Outro dado interessante vem da própria matemática. A matemática não foi inventada, ela foi descoberta. As leis matemáticas existiam antes de qualquer mente humana. Elas descrevem o universo com precisão assustadora. Galáxias, partículas subatômicas, campos de energia, tudo obedece a relações matemáticas elegantes. Isso levanta uma questão profunda. Por que a realidade é compreensível? Por que ela faz sentido? A expectativa mais lógica em um universo aleatório seria o caos absoluto, não a inteligibilidade. No entanto, o universo não apenas existe, ele pode ser entendido. Isso sugere que mente e realidade compartilham uma origem comum. Como se a mente humana fosse afinada para compreender o cosmos, porque ambos emergem da mesma fonte racional. Talvez por isso, o ser humano sinta esse impulso quase inevitável de olhar para o alto, não apenas fisicamente, mas simbolicamente. Há algo na consciência que aponta para além do imediato. Algo que recusa aceitar que tudo termina no acaso ou no vazio. Não como negação da realidade, mas como intuição profunda de que existe mais. Mesmo os maiores avanços tecnológicos não eliminaram essa pergunta. Pelo contrário, quanto mais descobrimos, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. Cada resposta abre novas questões. Cada camada revelada expõe uma profundidade maior. Isso não é sinal de fracasso da ciência. É sinal de que a realidade é mais profunda do que imaginávamos. Existe também um aspecto pessoal nisso tudo. Não estamos falando apenas do universo lá fora, mas do universo dentro de você. Suas escolhas, seus medos, seus desejos, suas dúvidas.
A pergunta sobre algo maior não é abstrata. Ela influencia como você vive, como você trata os outros, como você enfrenta o sofrimento. Quando o ser humano acredita que tudo é aleatório, a vida tende a perder peso. Tudo se torna provisório demais. Mas quando ele reconhece que existe uma base maior sustentando a existência, cada momento ganha valor. Cada decisão importa. Cada vida importa. Isso não é imposição externa, é consequência lógica. Talvez seja por isso que, nos momentos mais extremos da vida, dor, perda, contemplação profunda, as pessoas não perguntam sobre partículas ou estatísticas. Elas perguntam sobre sentido, sobre propósito, sobre algo que transcenda a dor imediata. Essas perguntas emergem espontaneamente, como se estivessem adormecidas, esperando o momento certo para despertar. Observe também como o ser humano reage à beleza. Uma paisagem, uma música, uma obra de arte. Existe algo que toca profundamente, algo que não pode ser reduzido a impulsos elétricos. A beleza não é necessária para sobreviver, mas é essencial para viver plenamente. Ela aponta para uma harmonia que vai além da função. A própria ideia de verdade é intrigante. Buscamos a verdade mesmo quando ela é desconfortável. Valorizamos a honestidade mesmo quando mentir seria mais vantajoso. Isso sugere que existe um padrão objetivo pelo qual medimos a realidade. Um padrão que não criamos, apenas reconhecemos. Talvez o maior erro seja tentar encaixar tudo em categorias rígidas. Como se ciência e transcendência fossem inimigas. Na verdade, elas respondem a perguntas diferentes. A ciência explica como as coisas funcionam. A questão de algo maior pergunta por que tudo existe. Uma não invalida a outra. Elas se complementam. E aqui chegamos a um ponto crucial. Reconhecer algo maior não diminui o ser humano. Pelo contrário, o eleva. Coloca a vida dentro de um contexto mais amplo, mais rico, mais responsável. Vou citar algumas religiões e princípios, mas antes, o que significa a palavra religião? Origem e significado. Etimologia, em latim, religio, religiones. As duas principais teorias. De relegere, Cícero, reler, revisitar. Considerar cuidadosamente, referindo-se ao estudo cuidadoso das coisas sagradas e morais. 2. De religare, Santo Agostinho, religar, atar firmemente, vincular novamente, no sentido de reconectar o homem ao divino ou de cumprir um dever. A religião é uma tentativa humana de compreender o sentido da existência, a origem da vida e o lugar do ser humano no universo. Ela oferece narrativas, valores e práticas que ajudam as pessoas a lidar com o medo, a dor, a finitude e as grandes perguntas que a razão sozinha nem sempre consegue responder. Ela pode ajudar os seres humanos ao fornecer propósito, esperança e estrutura moral. Muitas pessoas encontram força para enfrentar o sofrimento, desenvolver disciplina interior, cultivar compaixão e viver com mais responsabilidade por meio de valores espirituais. A religião também fortalece laços comunitários, promove solidariedade e pode incentivar comportamentos éticos e altruístas. Por outro lado, a religião pode prejudicar quando é usada como um instrumento de controle, imposição ou exclusão. Quando dogmas são colocados acima do pensamento crítico, ela pode gerar intolerância, culpa excessiva, medo e conflitos. Em vez de unir, passa a dividir. O problema não está na espiritualidade em si, mas na forma como crenças são interpretadas e utilizadas. Em essência, a religião pode ser uma ponte para o crescimento interior ou uma barreira para o diálogo e a liberdade. Seu impacto depende menos das ideias que carrega e mais da maturidade, consciência e responsabilidade com que os seres humanos escolhem vivê-la. Cristianismo. Criador central. Jesus de Nazaré.
A vida ganha sentido quando o amor deixa de ser discurso e se transforma em ação. Quando o perdão supera o ódio, quando a verdade liberta por dentro e quando a esperança permanece firme, mesmo diante da dor. Islã, criador central, Maomé. Submeter-se à verdade não é fraqueza, é consciência. É viver com disciplina, justiça e responsabilidade, entendendo que cada escolha importa. Esse caminho de retidão, equilíbrio e compaixão foi transmitido por Maomé como um chamado à ordem moral da vida. Hinduísmo. Tradição milenar sem fundador único. A realidade se manifesta de muitas formas, mas sua essência é uma só. A vida é aprendizado contínuo, onde cada ação gera consequências e a consciência evolui ao reconhecer quem realmente é, além das ilusões. Esse ensinamento atravessa o hinduísmo desde tempos imemoriais. Budismo, criador central Siddhartha Gautama. O sofrimento nasce do apego e a libertação começa na clareza. Quando a mente aprende a observar sem se prender, a dor perde o controle. A paz surge de dentro, a partir da compreensão da impermanência, como ensinou Siddhartha Gautama. Sikhismo criador, Guru Nanak. A espiritualidade verdadeira se revela na ação justa, no trabalho honesto e no serviço ao próximo. Viver com humildade, igualdade e coragem é expressar fé de forma prática. Esse foi o caminho apontado por Guru Nanak. Espiritismo criador, Allan Kardec. A existência vai além do corpo físico. A consciência evolui por meio das experiências, do aprendizado e da responsabilidade moral. Cada vida é uma oportunidade de crescimento interior, como organizado e ensinado por Allan Kardec. Fé Bahá'í. Criador, Baha'u'lláh. A humanidade é uma única família. A diversidade é força, não divisão. A verdadeira espiritualidade promove unidade, justiça e cooperação, unindo razão, ciência e fé. Essa visão foi apresentada por Baha'u'lláh como um chamado à maturidade humana. Não somos peças soltas em um caos sem sentido. Somos participantes conscientes de uma realidade profundamente estruturada. Talvez você esteja sentindo isso agora. Não como uma conclusão fechada, mas como uma abertura. Como se uma porta tivesse sido entreaberta. Não para impor respostas, mas para permitir que perguntas mais profundas surjam. Esse é o início de toda verdadeira transformação intelectual e interior. Se você chegou até aqui, não foi por distração. Foi porque algo dentro de você reconheceu o valor dessa busca. Continue questionando. Continue observando. Continue pensando com coragem. O mundo precisa de pessoas que não se contentam com superficialidade. E se este conteúdo fez você refletir de forma diferente, fortaleça essa jornada. Inscreva-se no canal Núcleo do Pensamento. Compartilhe com quem também sente que existe mais por trás da aparência das coisas. Aqui, cada vídeo é um convite para elevar a mente, afinar a percepção e olhar a realidade com mais profundidade. Porque no final, a pergunta não é apenas se existe algo maior. A pergunta é se você está disposto a viver como alguém que sabe que existe. Aqui, cada palavra é pensada para fortalecer sua mente e elevar sua visão de mundo. A vida não muda de fora para dentro. Ela muda quando você muda a forma de enxergá-la. Eu me chamo Noah. Nos vemos no próximo vídeo.